internet. Que Deus te abençoe tremendamente na sua igreja, na sua cidade. Eu creio que Deus tem muitas coisas para fazer e você é fruto daquilo que você investe. Se você está gastando o seu tempo para parar e assistir essas aulas, porque eu creio que você está querendo crescer nesse assunto de liderança. E que Deus te abençoe de uma forma tremenda, em nome de Jesus. Amém? Amados, vamos falar nessas próximas 5 horas sobre liderança. Ficou bom na gravação. E a primeira coisa que eu quero falar é que liderança serve. Liderança ela serve. E o que líderes servem? A primeira coisa que líderes servem é a uma visão. Primeiro comigo, líderes servem a uma visão. Nós falamos sobre visão na aula passada. E eu quero voltar a falar sobre esse assunto com vocês. E o que eu quero falar é o fato de que a visão, ela é determinante em nossas vidas. A visão, ela é determinante em nossas vidas. Porque ter uma visão é tão sério que ela determina algumas coisas dentro de nós. E uma das coisas que a liderança determina é o nosso ABCD. Vamos lá? A visão determina as suas amizades. A visão determina a sua biblioteca. A visão determina a sua conduta. E a visão determina a sua disciplina. Escuta só. Se você não conseguir pegar nada, muitas coisas que tiver nos slides, hoje eu tive uma ideia. Quando acabar a escola de excelência, a gente já vai ter pronto uma apostila na íntegra. Tudo que eu falei aqui, aula por aula, vai estar nessa apostila. Aí nós vamos estar disponibilizando, você pega, porque liderança, você vai aprender hoje, nunca dá para parar para, aprendi tudo, sempre tem o que aprender. E aí você vai sempre olhando, lembro dessa aula, rabiscando, amém? Então não fica muito preocupado. Eu vou dar acesso a essa apostila a vocês. Não vai ser de graça, mas não vai ser caro também, vai ser bem em conta. Então, vai olhando os slides, se quiser anotar alguma coisa, mas eu vou disponibilizar isso. Senão vocês ficam perdidos, dá desespero, né? Então vamos lá. Repetindo, a visão determina suas amizades, biblioteca, conduta e disciplina. Vamos falar sobre cada uma delas? Primeiro, a visão determina as suas. Não entendi. Determina as suas. Amados, quando você sabe onde quer chegar, você acaba cuidando demais de quem está do seu lado. Então, quem são aqueles que têm acesso à sua intimidade? Quem são aqueles que têm acesso ao seu coração? Andar com uma pessoa é uma coisa. Ter um ouvido suficiente ao ponto dela entrar e tocar na tua vida é outra bem diferente. Então, entenda algo. Toda amizade em comum atrairá uma inimizade em comum. Em outras palavras, todo jardim terá uma serpente. Repita comigo, todo jardim terá uma serpente. E qual é o nosso papel? O nosso papel é discernir quem são as cobras das nossas vidas. Amém? Querido, todo dom que Deus te deu será atacado. Fala, Lula, todo dom que Deus te deu será atacado e testado. E, amado, ser bem sucedido nesses dons vai depender de quem são os seus relacionamentos. A vida ela é feita de relacionamentos. E eles são como botões de um elevador. Alguns vão te levar para cima e outros vão te levar para baixo. Quer você reconheça ou não, todo relacionamento te leva para algum lugar. E na realidade, o relacionamento que você construiu até hoje o transformou na pessoa que você é. E nessa a gente precisa entender que existem algumas leis sobre relacionamentos. Eu vou falar sobre elas aqui. A primeira, lei da concordância. E ela diz o seguinte: é impossível conviver com alguém cujos valores sejam divergentes dos nossos. Amado, eu estou te dando tanto ouro, que eu poderia cobrar uma fortuna nessa aula e quem quisesse crescer, pagaria. Então, incentiva a galera a fazer, amém? E presta muita atenção, queridos. É impossível conviver com alguém cujos valores sejam divergentes dos nossos. E é interessante porque você passa a ser como aquela pessoa que você se associa. E eu e você precisamos tomar cuidado com quem nos associamos, porque a Bíblia é clara, Amós 3,3 diz: andarão dois juntos se não houver entre eles acordo. Precisamos procurar saber que tipo de
A qualidade da sua vida depende de quem você chama de... Fala essa frase comigo, só você, vai. Amados, uma pessoa que quer te forçar a quebrar um princípio que você considera correto, ela não se chama amigo, ela se chama inimigo. Então, os relacionamentos corretos não vêm até nós. Relacionamentos corretos, nós vamos até eles. E aí nós precisamos entender que em relacionamentos, algumas coisas são inegociáveis. O que não se negocia? O que não se negocia em relacionamentos? Primeiro, integridade. O que não se negocia em relacionamentos? Primeiro, integridade. O fator que determina o resultado da sua vida é o propósito pelo qual você vive. E avaliar alguém, quando você for avaliar alguém, comece a fazer as seguintes perguntas para você mesmo. Qual a primeira? Qual é o propósito de vida dessa pessoa? Segundo, qual a sua motivação para viver? Terceiro, a quem ela procura agradar? Cara, vou fazer amizade com alguém? Se pergunta isso. Porque as respostas a essas perguntas lhe permitirão saber se você deve ir em frente ou parar esse relacionamento antes que ele comece a ficar forte. Então, repita comigo: eu devo investir em pessoas de caráter. Amados, não há atributo maior do que a integridade. Porque as pessoas por quem você tem mais estima devem sempre valorizar a integridade mais do que os relacionamentos. Você não vai conseguir escrever tudo isso, mas presta atenção. As pessoas por quem você tem mais estima devem sempre valorizar a integridade mais do que os relacionamentos. Os relacionamentos devem servir a um propósito maior que a simples satisfação da pessoa. E quando você está com pessoas que considera preciosas, o seu objetivo com elas não é relaxar, eu já estou bem com ela, mas sim agregar valor a essa pessoa, edificá-las. Provérbios 27, versículo 17 diz, Provérbios 27, versículo 17, como o ferro com ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. O caso de Adão e Eva é um exemplo do que nós não devemos fazer. Adão, ele comprometeu a sua integridade para agradar quem? A esposa. Permitiu que o seu compromisso com a Eva ofuscasse o seu compromisso com Deus. Então lembre-se de que você pode ter a gratificação que quiser a curto prazo, mas com isso você vai perder o tesouro que você já tem. E um grande exemplo é que Adão tentou agradar a Eva e perdeu o jardim. Davi pôs em risco a sua integridade por poucos momentos de prazer com Betseba. E mesmo no final, olha que interessante, olha para mim, gente. Davi foi um homem que teve algumas esposas, amém? E ele pôs em risco a sua integridade. No final da vida dele, olha o que acontece, eu vou ler um texto para vocês. Quando o rei Davi envelheceu, já de idade bem avançada, cobriam-no de cobertores, mas ele não se aquecia. Por isso seus servos lhe propuseram: nós vamos procurar uma jovem virgem para servir e cuidar do rei. Ela se deitará ao seu lado a fim de aquecer o rei. Então procuraram em todo o território de Israel uma jovem que fosse bonita e encontraram Abisag, uma sunamita, e a levaram ao rei. A jovem, muito bonita, cuidava do rei e o servia, mas o rei não teve relações com ela. Te faço uma pergunta: cadê suas esposas? Você entende algo muito forte nisso? Ele colocou em risco a integridade e no final não tinha alguém para estar ao lado, tiveram que procurar alguém. Então, amados, Sansão arriscou o seu relacionamento com Deus por causa de uma mulher. Ele conquistou Dalila? Sim, mas perdeu a vida. Então, a lista não para, vai longe. E eu quero te falar algo interessante. Tudo aquilo que você se comprometer a preservar, mas que você arrisca a sua integridade, pode fazer com que você perca algo bem maior. Eu quero algo, mas a amizade com esse cara vai comprometer o meu relacionamento com Deus. O namoro com essa pessoa vai comprometer meu relacionamento com Deus. Você vai ter uma escolha bem séria pela frente. E se você quer chegar a lugares altos, você sabe qual escolha fazer, amém? Jesus, ele se recusou a comprometer a sua integridade. Ele agradou a Deus em tudo que fez e, consequentemente, ele foi exaltado.
Então, querido, você não pode se dar o luxo de se envolver com as pessoas erradas. Você já viu gente que é para-raio de gente errada? Então você não pode se dar o luxo. Quem são essas pessoas erradas? Aquelas, olha agora, isso é muito forte, aquelas que querem de você aquilo que elas não estão dispostas a dar. Fuja de pessoas assim. Sempre tome cuidado com a pessoa que exige de você aquilo que ela não está disposta a dar. Alguém pode exigir lealdade de você e demonstrar deslealdade. Alguém pode querer que você seja honesto, mas ela é desonesta. Alguém pode querer que você ame, mas manifesta total indiferença a você. Então, infelizmente, é assim que muitas pessoas de bem são destruídas. A pessoa tem um coração bom e se envolve com a pessoa errada acaba com a vida da pessoa boa. Elas se prendem a aproveitadores que tiram proveito da integridade dessas pessoas. Então, 1 Coríntios 15, versículo 13, diz o seguinte: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. O mal, nessa hora, meu irmão, sobrepuja o bem. Judas, por exemplo, ele andou com Jesus 3 anos e nunca mudou por dentro. Então, é ingênuo pensar, presta atenção, que podemos mudar as pessoas sem mudar os seus alicerces. Ah não, eu vou mudar se eu chegar perto dela e conviver com ela, e ela for minha amiga, eu vou mudá-la. Meu irmão, ao ponto dela falar e mexer no seu coração, toma cuidado. Você pode evangelizá-la, andar com ela. Você está entendendo que são duas coisas distintas, amém? Agora, permitir que ela entre na sua intimidade, toque teu coração e dite a tua vida, são duas coisas bem distintas. Viver segundo os princípios divinos frequentemente vai exigir que você ande sozinho. Quem perdeu amigos depois que se converteu, levanta a mão. Não precisa falar nada, amém? Por quê? Porque a Bíblia diz que tem 2 caminhos, um largo e um... E nem todo mundo está disposto a andar pelo estreito. Essa é a questão. A integridade exige que você ande em verdade. E isso vai afirmar sua fidelidade a Deus e àqueles que você se associa. Então, amados, fidelidade também sugere, integridade também sugere que ao construir relacionamentos, ambas as partes devem estar dispostas a falar a verdade, mesmo que isso seja dolorido. Meu irmão, um amigo de verdade fala quando você está com bafo. Primeiro porque ele está perto para sentir, amém? Não é aquele que vê você cair e fala: cara, eu sabia que você ia cair, mas eu não te falei nada, que era só para te ver cair. Quem conhece gente assim? Então isso não é nenhum amigo, amém? Isso é uma cobra. Provérbios 27, versículo 6. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Amados, não deixe pessoa alguma violar sua intimidade. Fala para o irmão do lado: não deixe. Se ela não estiver disposta a concordar com seus princípios de verdade e integridade, meu irmão, não deixe. Porque o verdadeiro amigo sempre valoriza a integridade mais do que os relacionamentos. Brother, eu preciso te falar algo. Eu nunca mais vou lá na tua cara porque você falou isso. Pô, meu irmão, tem formas de falar, amém? Tem gente que fala com uma má educação, não é isso. Mesmo no amor, mas quando você fala a verdade, a integridade tem que estar, numa amizade, a integridade tem que estar acima de tudo. Já disseram algo uma vez, né? Que nós devemos andar de acordo com princípios divinos e logo a gente vai estar se relacionando com as pessoas corretas. Então, olha o que alguém falou uma vez. Quando você retira as pessoas erradas do seu caminho, as coisas erradas param de acontecer. Amém? Se você estiver disposto a conhecer mais sobre esse assunto, eu indico a leitura desse livro. Tira uma foto, né? Se você quiser gravar a aula, pode gravar, mas tira uma foto dessa página. É muito legal esse livro, me ajudou demais, você não tem noção. A segunda coisa que não se negocia num relacionamento aliás, o que mais é inegociável? Uma atitude de entrega. A generosidade, repita comigo, a generosidade é contagiosa. Meu irmão, quando você anda no lado de uma pessoa generosa, tudo que você quer fazer é ser generoso. Atos 20, versículo 35 diz, a parte B: mais bem-aventurado é dar do que receber.
E a razão pela qual isso é verdade é porque quando você recebe algo, a sua colheita já está nisso. Você já recebeu a sua recompensa. Mas quando você semeia, o potencial que existe dentro da semente é o que você vai colher lá na frente. Então, deixa eu falar algo para vocês. O caminho para a felicidade, para o sucesso e para a realização genuína é o caminho da generosidade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele... E meu irmão, quem está aqui porque Jesus mudou sua vida, levanta a mão. Se não fosse esse ato de generosidade de Jesus, nós não estaríamos aqui. Quem sabe onde estaria? Melhor, quem não sabe nem onde estaria. Nem se estaria vivo, né? Então, meu irmão, sempre procure exercer generosidade entre os seus relacionamentos. Eu conheci um pastor uma vez, que ele falou que ele nunca ficava um dia sequer sem dar algo para alguém. Nem tudo que ele dava era caro, mas nem que fosse uma bala. Todo dia ele dava algo para alguém. Dos seus amigos, dos seus relacionamentos. Amém? Enquanto você fizer isso, Deus vai se lembrar das suas necessidades. Porque uma vez eu ouvi que quando você se preocupa com as necessidades dos outros, Deus se preocupa com a sua. Eu lembro de uma vez, alguns anos atrás, que um presbítero nosso, hoje ele é pastor, a esposa dele estava com o carro todo zoado, vivia parando o carro na estrada, aqui nas ruas, ela vivia ficando na mão. E eu falei, Deus, eu vou fazer a minha parte. E eu lembro que eu dei a minha primeira caminhonete para ele, um carro que eu gostava demais. E meu irmão, Deus cuidou não só para eu terminar de pagar aquela caminhonete e dar, e me deu uma outra. Vocês estão aqui? Então quando você tem um coração generoso para dar, você vai ter um coração generoso para receber também. E Deus se preocupa com isso. Ele prometeu dar semente ao que semeia. 2 Coríntios 9, versículo 10, diz: ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também vai suprir e aumentar a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Amém? Agora, vamos lá, olha para mim. Pastor, eu já plantei na vida de um monte de gente. A pergunta que eu te faço, não eram as pessoas corretas? Fala para o irmão do lado, o solo faz a diferença. Amém? Você precisa saber em quem. Pastor, a pessoa que eu sinto de ser generoso não precisa de nada. Aqui não é uma questão de necessidade, é uma questão de... Não é de necessidade, é de honra. Amém? Uma vez um pastor falou que Deus mandou ele dar uma oferta para um médico da igreja dele. Ele falou, Deus, esse cara não precisa. Aí Deus falou assim, ele não precisa, mas ele merece. Então nessa hora, quando eu quero fazer alguma coisa por quem não tem. Beleza, mas isso não é semente. Isso é uma oferta, às vezes uma esmola. Deus recebe a esmola? Sim, recebe. Amém? Mas às vezes você vai semear coisas. Nós marcamos um evento com um pastor super importante. E nós acabamos semeando a data desse pastor para a igreja de São Paulo. Pastor que, ia ser muito legal de receber ele aqui. Não envolveu finanças, mas o coração generoso semeou uma data super importante para lá. Vocês estão aqui entendendo? Quem está entendendo, dá uma glória a Deus. Se você não semear em boa terra, não vai te sobrar nada quando chegar o tempo da colheita. Posso provar na Bíblia isso? Provérbios 20, versículo 4. O preguiçoso não lavra por causa do inverno, pelo que na cega procura e nada encontra. Ai, pastor, eu não tenho... Meu irmão, você quer ver um negócio interessante? É um cara que vive metendo pau em dízimo, em oferta, em dinheiro, e depois vem falar comigo, pô, estou numa dureza, cara, ora pela minha vida. Como é que a gente vai poder orar por um assunto que a pessoa desvaloriza? Eu vou falar isso lá na frente. Então, isso aqui é a mesma coisa. Eu faço a minha parte, mas você faz em terra certa, em terra boa. Por essa razão, tem tantos idosos, presta atenção, tantos idosos, que quando se aposentam vão morar em asilos porque ninguém quer cuidar deles. Porque eles semearam na vida de todo mundo, deram atenção para todo mundo e não deu atenção para a família. E quando eles mais precisaram, a família falou, cara, agora eu não quero você. Estão entendendo que não é só dinheiro o lance da generosidade? É seu tempo, é sua atenção, é seu amor. Tem gente que dá atenção para todo mundo e é um cavalo em casa. E depois não sabe porque os filhos não querem ir para a igreja. Fala, cara, eu estou longe de querer servir esse Deus porque você na igreja é bonzinho. Vamos mudar para a igreja, pai. Fala assim para o irmão do lado, Deus opera na terra por meio de leis.
Tá? Então Deus não responde à necessidade, Ele responde à lei da semeadura. Presta atenção nisso. Onde você semear hoje vai determinar onde você vai estar, o que você vai estar colhendo amanhã. Onde você semear hoje determinará onde você estará colhendo amanhã. Você deve cercar-se de pessoas generosas que entendam a lei da semeadura. Porque, amados, olha para mim. Quem busca dar não pode conviver com quem só busca receber. É um relacionamento desequilibrado. Amém? O cara, dá para mim. Não, isso, dá, eu quero. Só vem a nós. Então, agir com generosidade não é simplesmente algo que você faz, mas algo que demonstra quem você é. Amém? Meu irmão, coração generoso, Deus se agrada demais. Outra coisa que não se negocia em relacionamentos, um compromisso com a verdade. João 8,32. E conhecereis a verdade vos libertará. O nível de comprometimento com a verdade determina um nível de intimidade que duas pessoas podem desfrutar no relacionamento. Quando as duas pessoas falam a verdade, eles são livres para cumprir esse propósito. Então, amados, cuidado com pessoas que falam meias verdades, porque meias verdades têm um nome, que é mentira. Precisamos aprender o seguinte: nossas associações determinarão nossas assimilações. Só para guardar isso daí, que essa frase é bem legal. Quarto, uma perspectiva de longo prazo. As pessoas centradas, presta atenção nisso, as pessoas centradas no passado se tornam um verdadeiro fardo. Porque quando você só pensa no passado, você traz um fardo, um peso nas suas costas. Evite relacionar-se com pessoas que só procuram te lembrar do passado. Evite. Busque aqueles que têm planos promissores. Procure os que têm uma visão para a vida. Encontre um lugar na mesa dessas pessoas. Esses são aqueles que vão abrir a porta para o seu destino. Vocês estão aqui? Porque pessoas assim não perdem tempo, nem estão à procura de pessoas que estão só querendo uma mini conversa ou lembrar de coisas do passado. Já viu como é horrível isso? Você conversa com pessoas que todo o assunto tem a ver com quando você errou, quando você faliu, o teu passado, e poucos estão dizendo, cara, o futuro vai ser brilhante. Você tem que saber com quem você anda. Isso tem a ver com liderança? Mais do que você imagina, querido. Como eu falei, todo relacionamento é igual um botão de elevador. Alguns te levam para... e outros te levam para... Todo relacionamento que você estabelece vai te levar para mais perto ou para mais longe do centro da vontade de Deus. Amém? Todo relacionamento. Ou vai te aproximar de Deus, ou vai te afastar de Deus. Nunca faça seus amigos o presente pagarem. Isso aqui é tão forte que eu não vou nem falar. Então, olha só. Não faça seus amigos do presente pagarem pela dor que outros te causaram no passado. Amém? Posso falar mais devagar? Nunca faça seus amigos do presente pagarem pela dor que outros te causaram no passado. Pastor, eu conheço pessoas que vivem insistindo em me arrastar para o meu passado. Sabe qual é a melhor coisa que você faz? Se afaste dessa pessoa. Pode ser doloroso? Demais. Mas você vai crescer. Posso ouvir um amém? Então, antes de entrar no relacionamento, pense se vai valer a pena. Porque se você não puder se comprometer com essa pessoa, nem comece. Cumprimente, bom dia, boa tarde, boa noite. Mas intimidade é outra coisa diferente, amém? A incapacidade de enxergar a longo prazo é a causa da quantidade enorme de divórcios. Por quê? Porque os casais não estão dispostos a assumir um compromisso até o fim. Só vem o quê? Não estou sendo feliz agora. Eu não estou bem agora. Mas pessoas que têm essa visão a longo prazo dizem assim, eu posso estar mal agora, mas amanhã pode ser diferente. E por causa desse pensamento, o meu casamento foi restaurado, o casamento de tanta gente aqui foi restaurado. Agora, quem não pensa assim, quantos casamentos, quantas vidas, quantas coisas já sofreram por não ter uma visão a longo prazo? Apareceu alguém melhor, que me trata melhor. A pessoa larga o marido e vai ficar com outro cara. Ou o cara larga a mulher e vai ficar com outra mulher. Porque está vendo só o aqui e o agora.
E todo mundo na primeira amizade, né, até na hora de traição, no começo, tudo é legal. Né, uma flor, quando você tira da árvore, ela é cheirosa. Depois de um tempo, ela apodrece. Em qualquer tipo de relacionamento, uma perspectiva de longo prazo é um atributo essencial. E ela vai levar as pessoas a ignorarem as adversidades e prosseguir. Está difícil, mas eu vou encarar e eu vou melhorar isso. É isso que nós devemos procurar nas pessoas, nos nossos relacionamentos. Pode dar uma glória a Deus por isso? Quinta coisa, busca pela distinção. Devemos nos aproximar de pessoas que nos desafiam a crescer. Querido, se você quer crescer, welcome here. Você é bem-vindo nesse lugar. Amém? Porque eu não estou aqui para te acomodar como cristão. Pelo contrário. Eu fui de uma igreja uma época que toda ligação, eu fazia uma ligação para o meu pastor, em 5 minutos ele estava na minha casa. Quando eu entrei no Bola de Neve, eu fazia uma ligação para o meu pastor e nunca atendia. Qual foi a diferença? Um me estendeu a mão e me ajudou e me abraçou. O outro falou assim: a minha fonte é aquela, eu quero te ajudar, você vai ser um homem de oração, um homem de Deus, então vem buscar. E meu irmão, quem vem na torre sabe das pilhas que a gente tem aqui de madrugada. Nós viramos pessoas de oração, porque alguém me empurrou para isso. Então se você quer crescer, para de ficar tristinho. Mas eles não me dão atenção. Não, cara, eu estou crescendo. E quanto mais perto de Deus você tiver, menos necessidade de um abraço você vai ter. Por mais que isso seja legal, mas quando você recebe o abraço de Deus, você fala: cara, nada mais satisfaz isso, cara. 3 pessoas disseram amém, glória a Deus. Amém? Não se dê por satisfeito com o estilo de vida estacionado. Cheguei onde eu queria. Olha para mim. Nunca, jamais diga: cheguei onde eu queria. Tá bom para mim. Porque os sonhos de Deus são maiores que os nossos. Você nunca sabe onde Deus vai te levar. Sempre diga: Deus, eu estou feliz com o que eu estou vivendo, mas eu estou na tua mão. Se o Senhor quiser me levar para um novo desafio, eu estou aqui. Nunca se contente com um estilo de vida medíocre. Porque se você quiser o melhor para a tua vida, você tem que começar a buscar a excelência. As pessoas muitas vezes dizem que querem excelência na vida, mas desistem de buscá-la porque o preço da excelência é altíssimo. Na boa, querido, quem tinha uma outra coisa para fazer do que vir para a igreja de sexta, levanta a mão. Nem que seja descansar, né? Nós vamos ficar de 3 a 4 meses aqui, dependendo, vai ter feriado dia 3 agora. Quem vai viajar dia 3? O que vocês acham? Fazemos a aula ou não fazemos? E aí quem for viajar depois pega com a gente a aula, a gente passa o link. Vamos fazer? Quem quer, levanta a mão. Ah, fechou. Dia 3. Então, amor, aquela viagem para Miami vamos cancelar, tá? Imagina, você ia ter coragem de fazer isso? Não, mas então, para quem for viajar, fala com a gente depois, tá bom? Fala aqui com a minha secretária, com a Priscila, você sabe quem é, e ela já te dá o esquema de pegar a aula que você vai perder dia 3. Mas vamos lá, o preço é altíssimo, concorda comigo? Porque, meu irmão, você nunca para de crescer. Você sempre vai ter algo para alcançar. Então, as pessoas desanimam quando percebem que a excelência requer um esforço. Cara, o que eu vou falar aqui é muito forte. Repita comigo: a excelência requer um esforço diário. A excelência é algo que você tem que perseguir o tempo todo. Então, cerque-se de pessoas com o mesmo objetivo. Como é que você vai ser amigo de uma pessoa que nesse exato momento está te chamando para ir para uma balada? Você está querendo vir para uma escola de excelência? O cara está preocupado com outras coisas. Vamos jogar futebol. Cara, o futebol é importante, e muito importante. Mas a gente tem prazo. Então, cara, durante 3 meses eu não vou jogar bola. Vou crescer, depois eu volto. Tanto é que as aulas de sexta vão acabar logo, amém? Agora, como é que a gente vai conseguir andar com pessoas que estão indo para lados distintos? Esses são indivíduos que não te conduzem para um futuro melhor. Amém? Então, o que significa ser excelente? O que significa ser excelente? Excelência, ela é o padrão pelo qual somos avaliados. É uma virtude, diz respeito ao que a pessoa é.
não o que ela faz. E a excelência ela é possível observar na vida de uma pessoa que sempre segue no aperfeiçoamento. Olha para mim. Nós buscamos ser a imagem e semelhança de Jesus, amém? Quem busca ser, levanta a mão. Só que Jesus é o varão perfeito. Sabe quando a gente vai conseguir ser igual a Jesus? Na glória. Ah, então eu vou relaxar. Não. Por mais que eu busque ser igual a Ele, e ser igual a Ele vai ser só na glória, a cada dia eu tenho que estar mais parecido com Ele. Então, dia a dia eu tenho que estar melhor que ontem. Vocês estão entendendo? Cara, mas eu não sou igual a Jesus, mas estou buscando. Então, todo dia eu estou sendo excelente. Cara, eu não consigo ter rotina. Começo a melhorar a rotina. Amizade, começo a melhorar. Todo dia você tem que estar melhor que o outro. Essa é a ideia de uma pessoa excelente. Amém, Godinho? Excelência. Se você não busca aquilo que deseja, pode-se dizer que o seu desejo não é autêntico. Porque muitos dizem que querem ser excelência, mas não buscam. E não seguem os excelentes. Vivem na mediocridade, seguindo filosofia assim tá bom. Amados, fala para o irmão do lado, mantenha a distância dos medíocres. Sabe por quê? Porque eles estão satisfeitos onde estão. A mediocridade, é sério que eu vou falar aqui, a mediocridade é uma doença infecciosa e contagiosa, que penetra nas fendas da sua vida e sufoca qualquer desejo de melhora. Já trabalhou numa empresa que está bom? Você tem altas ideias para melhorar a vida do teu chefe, ele não te ouve? Fala, cara, eu não vou ganhar nada com isso, eu quero ajudar a sua empresa. Não, tá bom. Já frequentou igrejas que o pastor falou, cara, tá bom essa quantidade, não precisamos de nada. E os jovens querendo fazer evangelismo e querendo, apavorar o inferno. Tá bom, sossega. As pessoas medíocres impedem o seu progresso. Elas disfarçam dizendo coisas assim, dizendo coisas certas, mas na verdade fazendo de tudo para impedir o seu crescimento. Então lembre-se, queridos, enquanto os céus está pronto para te fazer prosperar, o inferno vai designar pessoas para acabar com você. Por isso que é tão importante ter critérios inegociáveis para os relacionamentos. Você precisa reconhecer a pessoa que Deus seleciona para abençoar a sua vida, porque é ela que vai mudar seu futuro. Amém? Alguns anos atrás eu resolvi andar com alguns pastores que iam mudar a minha história. E mudaram. E se eu deixar de reconhecer essas pessoas? Você pode destruir o seu futuro. Outra coisa que você não negocia, você viu que a gente está só na primeira parte, né? A visão determina o ABCD. O A são as amizades. Eu estou meia hora falando só disso. Sexto, a mentalidade de Cristo. Isso não se negocia. As exigências que você impõe aos outros revelam que tipo de pessoa que você é. As exigências que você impõe aos outros determina e revela o tipo de pessoa que você é. Suas ações, queridos, vão revelar quem você é. Porque, fala para o irmão do lado, você não pode separar quem você é do que você faz. Muitos cristãos tentam fazer isso. Dizem que são cristãos, mas vivem como incrédulos. Agora, você deve acreditar somente naquilo que você vê as pessoas fazendo, não o que elas falam. Porque quem aqui já foi ludibriado por palavras? Cara, confiei nele, ele falava tão bem. Amém? Cuidado, porque não é o que a pessoa fala, mas é o que a pessoa vive. Uma vez uma irmã entrou na igreja e falou assim, eu não consigo acreditar em pastor, todo pastor me feriu, me machucou. O que você me fala para acreditar em você? Eu falei, nada, anda comigo. Não tem que eu falasse, tudo que eu falar você vai rebater, não vai? Anda comigo. Isso eu tinha 1 ano de igreja, 2 anos na cidade de Curitiba, estamos há 10. Amém? Fala para o irmão do lado, você precisa aprender a observar os passos das pessoas. Então, se você quer ver para fazer uma amizade, dá uma analisada na pessoa. Principalmente se você for querer casar com ela, vem? Dá uma analisada. Mas nas amizades isso é sério também. E logo, se você começar a analisar uma pessoa, logo você vai descobrir em que ela acredita. E faça perguntas sobre o caráter, as atitudes dessa pessoa para pessoas conhecidas, familiares, líderes espirituais. Meu irmão, olha para mim. Vamos entrar na área de namoro, tá? Pastor, tô gostando do fulano, ele não sabe ainda. O que você acha? Se o teu pastor falar foge,
Foge, porque ele sabe algo que você não sabe. Ai, pastor, me conta o que é. Não tem que te contar o que é. Se eu estou te falando foge, foge. Ai, mas eu vou morrer solteiro. Cara, morre solteiro, mas não com ele. Eu já dei esse conselho para pessoas que não me ouviram, que casaram e se separaram. Vocês estão aqui? Então cutuca o irmão do lado e fala assim: tá ouvindo? Quem está solteiro aqui? Então essa dica vale uma pizza no final da escola, amém? Como eu não como pizza, paga pizza para a pessoa do lado. Fala assim: ó, essa eu vou te pagar só pela dica que ele me deu. A Bíblia fala de um homem chamado Noé. Olha para mim, Noé foi um cara que quando ele disse assim: Deus me mandou fazer uma barca, um navio, um barco. Vai chover, não tinha nem chuva na terra ainda. Ele conseguiu levar a mulher, os filhos e as noras. O Noé da Bíblia aqui, tá? Não Noé do filme. São dois Noés distintos. O da Bíblia levou todo mundo junto. Convenhamos. Por que tem um monte de filho de crente que não é crente? Por causa do mau exemplo do pai, concorda comigo? Agora, como é que os filhos de Noé acreditaram numa loucura de um barco, ajudaram a construir e convenceram as noras ainda? Porque os filhos e as noras e a mulher via Noé falando algo e fazendo aquilo. Ele tinha coerência. Meu irmão, quando você conhecer alguém que fala algo, que vive diferente, se afasta. Não vai ser bom para você, cara. Amém? Poxa, pastor, eu não posso evangelizar. Mais uma vez eu volto nesse assunto. Evangelizar, chegar, colar é uma coisa. Deixar ele ser íntimo para tocar teu coração é outra distinta. É isso que eu estou falando. Amém? Provérbios 13, 20 diz: quem anda com sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Então, amados, a obediência aos princípios divinos é um imã que atrairá as pessoas certas para a sua vida. Assim como você ser mau caráter vai atrair pessoas mau caráter, se você andar nos princípios divinos, Ele vai colocar as pessoas certas do teu lado. E vocês vão voar juntos, amém? João 15, 14 diz: vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Amém, queridos? Eliseu seguiu Elias, sabendo que só poderia possuir o que ele tivesse disposto a buscar. Ele seguiu Elias, falou: eu vou andar contigo. E aí, como é que ele conseguiu isso? Através de um compromisso a longo prazo. Amém? Terceira, a visão determina nossas... De novo. A visão determina nossas... E a nossa... Uma das coisas mais valiosas de uma pessoa é o tempo. Eu vou ler algo para vocês. Nos anos 50, os cientistas previam que o homem do século 21, por conta dos avanços tecnológicos, trabalharia menos de 30 horas por semana e teria bastante tempo livre para se dedicar a diversas atividades, como artes, literatura, esportes e família. Sabe de nada. Que previsão ingênua. Concorda comigo? Abro parênteses. Querido, por favor, tenta não dirigir mexendo no WhatsApp, amém? Estou ouvindo vários acidentes. E a pessoa ainda dizia: estava mexendo no rádio nada, era celular. Vamos cuidar disso. Mas hoje, quanto mais tecnologia, mais ocupados nós estamos. O homem da atualidade parece não ter mais tempo para realizar nenhuma tarefa. Tudo surge ao mesmo tempo. E hoje nós, queridos, desempenhamos vários papéis ao mesmo tempo. Pai, mãe, funcionário, ministro, líder, e vai. Nós precisamos distribuir os 86.400 segundos que nós temos por dia. Só para você ter uma ideia, hoje em dia o que as pessoas fazem? Antigamente você ia fazer uma carta, você colocava o papel na máquina de escrever. Quem é da época da máquina de escrever? Depois levanta a mão aí que eu sei que tem muita gente que era. Tem nego de barba branca. Não sei o que é isso. Você se concentrava no papel, concorda? Hoje você liga o computador para fazer um negócio, você já põe um clipe no YouTube, está recebendo mensagem no Twitter, dá uma olhadinha no Instagram direto, e o Face só dá uma atualização. Você vê 200 mil coisas ao mesmo tempo. Vai no jornal, você assiste um jornal, o cara está falando uma notícia e embaixo está rolando outra.
E a gente vê as duas. Fala para o irmão do lado, incrível. Agora, quem sabe onde vai chegar, sabe que o seu tempo é precioso. E sabe que, agora eu chego, que a sua biblioteca vale ouro. Vai até um homem que sabe onde vai chegar e na casa de um que não sabe para onde vai. Veja a biblioteca dos dois. E você vai saber por que um está indo bem na vida e o outro não. Pastor, eu não tenho uma biblioteca. Uma biblioteca a partir de um livro é uma biblioteca. Amém? O que eu acharia na tua casa se eu fosse lá hoje? Ó, pastor, se a gente procurar bem uma Bíblia, a gente acha. Mas no último capítulo da... Como é o nome daquela novela que acabou agora? Hã? Sede. Esqueci. Ele ia falar império, né? Mas C, a visão determina a sua conduta. Meu irmão, você não pode esconder quem você é. Ponto. Seu verdadeiro eu é revelado no seu dia a dia, principalmente quando a vida te dá uma apertada. Nessa hora, muita gente diz assim: pastor, eu tenho carisma, eu tenho talento, os meus talentos importam. Quero te falar algo, fala para o irmão do lado: talento não é tudo, porque Deus está procurando pessoas de caráter. Quem já viu, um exemplo, quem já viu pessoas muito melhores sentadas na igreja do que aqueles que estão cantando ou pregando? Essa é uma prova, porque Deus está falando assim: cara, você tem talento, mas eu estou aprimorando o teu. E se puder unir as duas coisas, talento e caráter, meu Deus, ninguém segura. Concorda comigo? O problema é que as pessoas às vezes se grudam no talento. E tá assim de igreja que diz: tem talento? Vem para cima. Esse não é teu lugar. Tem talento? Deixa eu ver o teu caráter. Cara, eu estou sendo aprimorado, então fica lá, até igualar os dois, ou um ser maior que o outro. Amém? Porque, amados, quando você sabe onde vai chegar, você começa a cuidar das pequenas coisas. Quando eu comecei a me apaixonar por Curitiba, eu morava em São Paulo. E eu descobri que Curitiba era uma cidade muito limpa. E eu sou de um bairro que, quando eu cresci, que não ligava com lixo. Pegava lixo e jogava na rua. Pegava bala, jogava papel na rua. E alguém me falou: cara, Curitiba não é assim. Sabe o que eu fiz? Eu comecei a mudar os meus hábitos morando ainda em... Aqui em Curitiba você acha lixo mais fácil para jogar o lixo. São Paulo andava com o bolso cheio de lixo, que não é assim. Mas eu mudei primeiro a minha conduta. A sua visão, fala para o irmão do lado, a sua visão vai determinar seu estilo de vida. Então eu te dei um exemplo muito simples, mas hoje eu moro em Curitiba. E eu não só moro em Curitiba, como eu fui reconhecido como cidadão curitibano. Só que eu comecei a mudar isso em 93. Foi antes de vir com bola, quando eu vim a primeira vez, em 94. Só para você prestar atenção nisso. Outra coisa, a visão determina a sua... Mais forte. A visão determina a sua... Queridos, disciplina é algo que não se conquista de uma hora para outra. Por quê? Porque a disciplina exige sacrifícios. Quais são os inimigos do sacrifício? Primeiro, conforto. Todo homem que Deus levantou na Bíblia e na história foram tirados da zona de conforto. Quem ama ficar na zona de conforto são pessoas que não querem crescer na vida. A zona de conforto te faz acostumar com a situação atual e sempre arrumar desculpas para não agir. Uma vez eu aprendi que quem dá muita desculpa não apresenta resultados. E como é que eu obtenho resultados na minha vida? Quando eu somo, vamos lá. Primeiro, competência. Quando eu somo, habilidade. E quando eu somo, aplicação. Aí eu obtenho resultados. Se você quer ver o resultado na vida de uma pessoa, você tem que ver se ela está sendo competente para adquirir habilidade, correndo atrás de estudos e tal, e se ela está aplicando o que ela está aprendendo. Olha para mim, gente. Por que muita gente não tem uma vida com Deus melhor? Porque aprende algo no domingo e não aplica. Qual é o segredo para você crescer na vida espiritual? Aplicação.
Não é simples? Simples ou não é? Simples. Se você quer ver o resultado da pessoa, veja isso. Não existe, repita bem alto comigo, não existe resultado sem aplicação. E a falta de disciplina não permite que você aplique nada novo na tua vida. Você sempre vai ter uma resposta. Qual é? Não tenho tempo. E é uma mentira, porque se eu chegar para você e falar assim, eu tenho uma oportunidade, se você me der 2 horas do teu dia, você ganha 5 mil por mês. Você acha tempo. Agora. Acha ou não acha? Qual o outro inimigo do sacrifício? Conveniência. A conveniência convive com a mediocridade. E o excelente não consegue viver com a mediocridade. Queridos, olha para mim. Ninguém paga pela mediocridade. O estádio. Qual é o melhor estádio do mundo? Vamos lá, o do Atlético. Vamos lá. O segundo melhor do mundo, Palmeiras. Tá bom, vamos lá, vai. Maracanã. É o mais conhecido, pelo menos, né? Você pagaria uma grana para ir assistir 2 times da Série C do Rio? Vou lá para o Maracanã assistir. Mas faz uma seleção aí, tipo, melhor time da Europa, qual é? É o... Quem? Barcelona versus Paris Saint-Germain. Seria um bom jogo? Quem concorda? Você entendendo? Vai ver esses jogos. Vai ver clássicos, lotam arquibancadas. Por quê? Porque as pessoas não querem pagar pela mediocridade. Eles querem pagar pela excelência. São jogadores bons, são caras famosos, são times renomados. É no Maracanã, eu vou. Você está entendendo? Amém? Então, fala para o irmão do lado, Deus te chamou para ser excelente. E fala para ele, mas ser excelente vai exigir disciplina. Pergunta para ele, como é que eu adquiro disciplina? Responde para o outro, começando hoje. Vamos lá? Tudo que você fizer 15 dias, mais que 15 dias da tua vida, vira rotina. Um dia eu comecei a acordar de madrugada e falei, Deus, eu vou te buscar a partir de hoje. Deus falou, se você continuar, eu vou mudar a tua história. Vai fazer 4 anos. E Ele mudou a minha história. Amém? Mas tudo começou com um dia. Hoje eu vou começar. Quem está aqui, diga amém. A sua disciplina te levará para mais próximo da sua visão. E a falta de disciplina vai te levar para mais longe da sua visão. Outro detalhe sobre visão. Isso é importante. Repita comigo. Visão é geográfica. Visão é geográfica. Deus criou os lugares antes de criar as pessoas. E é interessante porque a sua autoridade ela é geográfica também. Jonas foi instruído a ir para onde? Nínive. Abraão foi designado para sair da sua terra e ir para uma outra terra que Deus ia mostrar. E aí a Bíblia vai dizendo de pessoas que Deus falava, vai para tal lugar. Querido, pense em algo. Você não pode trabalhar na empresa errada, para o chefe errado, fazendo as coisas erradas por 44 horas semanais, imaginando que 2 horas por semana na igreja vão mudar a sua vida. Quem ouviu o que eu falei, diga amém. Então, a geografia tem um papel importante em toda a história de sucesso. Deus não vai te abençoar em qualquer lugar que você vá. Deus não irá abençoá-lo em qualquer lugar que você vá. Porque se você for para o lugar errado, Jonas era para ir para Nínive e foi para Tarsis, deu problema. Leia a história de Jonas, você vai ver o que eu estou falando. Então, onde você está determina o que cresce em você. Ou ervas daninhas ou flores, fortalezas ou fraquezas. Isso é forte. Amém? Se você estiver no lugar errado, não queira que cresça flores e fortalezas na sua vida. Pelo contrário. 2 chaves, essas são 2 chaves para provocar os milagres na sua vida. Então tem 2 chaves para destravar os milagres. Primeiro, onde você está determina quem te vê. E aqueles que te veem determinam o favor que vai chegar até você. Ninguém recebe um favor se ele não for visto.
A propaganda e o marketing já falam isso, né? Como que é que eles dizem? Quem não é visto... José não foi promovido até que Faraó o visse. Quem se encarrega de fazer com que a pessoa te veja? Deus. Ele só te pede uma coisa: esteja no lugar certo. Amém? Quem vai encarregar a coisa de acontecer é Deus. Ele só te fala: fica no lugar certo. Porque se você estiver no lugar errado, ele não tem compromisso em cumprir o que ele te prometeu. Amém, queridos? Ninguém recebe um favor a menos que seja visto. Então fala para o irmão do lado: a geografia importa. Então você tem que perguntar: para quem eu estou sendo mandado? Amém? Lembre-se, quando você está com as pessoas certas, o seu melhor aparece, o seu pior morre. Então a obediência à sua visão irá te levar para onde você é celebrado, não aonde você é tolerado. Quando você entende isso, teu ministério, você que tem um chamado pastoral, você que é líder, meu irmão, de uma igreja, quando você entende isso, você tira um peso enorme de querer receber aplauso de todo mundo. Eu vou te contar algo muito forte. Alguém em algum lugar está esperando você chegar para te celebrar. Só que essa intimidade tem que ser ganha. Presta atenção. Jesus recebia diferentes demonstrações de amor. João deitava a cabeça no seu ombro. Pedro, Tiago e João eram os 3 principais confidentes. Os 12 viajavam com ele. Os ajudadores que o ajudavam, e ainda tinha a multidão. Só que você via que o desejo, essa é uma frase interessante, o desejo determinava o acesso que Jesus dava aos outros. A multidão queria ver os milagres. O discípulo amado queria o quê? Ouvir o coração. Então não era a multidão que tinha acesso ao coração, você está entendendo? Então o que Jesus fazia? Dava atenção para a multidão, e aí galera, tal, pregava um sermão, mas ele estava sendo celebrado por quem? Por aqueles 12. Tinha 3 que estavam juntos e tinha um que falava: cara, eu só quero encostar em você, meu. Vocês estão ouvindo? Agora, quantos não deram bola para Jesus? Inúmeros. Isso afetou a vida dele. Ele deixou de ser mais Deus, menos Deus por causa disso? Porque ele sabia quem ele era. Amém? Então, muitos querem fazer tudo, presta atenção nisso. Tem muita gente que quer, você que está em outra cidade, presta atenção. Muita gente quer agradar a todo mundo. Eu quero agradar a todos da cidade. Eu quero agradar a todos na minha igreja. Calma, gente. Se você não entender que foi chamado por um povo específico, você vai se frustrar com comentários alheios. E quando você estuda a vida de Jesus, você não o vê assentado pedindo a aprovação dos fariseus. Ele não se moveu para atrair hipócritas. Repita comigo: Jesus não se moveu para atrair hipócritas. Ao contrário, ele gastou seu tempo com o cobrador de impostos, que reconheceu, celebrou a presença dele. Isso é forte, porque, amados, olha para mim. Se você não se enxergar como uma recompensa para os outros, você pode se tornar um mendigo aos pés de elogios de hipócritas. Me elogia o que eu estou fazendo, eu tenho que fazer alguma coisa para que você me elogie. Meu irmão, eu sei para quem eu fui enviado. Eu sei para que eu fui chamado. Amém? Por isso que comentários sobre a minha pessoa nem me afetam. Eu tenho um botão no meu computador tão forte, eu paguei uma fortuna pelo meu teclado. É muito caro esse teclado, tá? Porque ele tem uma tecla muito forte, que não sei se o de vocês tem, mas o meu tem, que é delete. Então, quando eu vejo um negócio que começa... Cara, eu não fui chamado para isso. E não afeta a minha vida em nada. Vocês estão aqui? Vamos lá, Mateus 7, versículo 6. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas. Forte isso? A qualidade, qualifique o solo ao seu redor antes de implantar sementes na sua vida. Então, outra coisa, a visão ela também é alimentada. A visão é alimentada. Como eu alimento uma visão? Primeiro, com fé. Com fé. Segundo, com palavras de afirmação. Terceiro, com perseverança. Vamos lá. Com imagens do futuro.
andando com pessoas que te incendeiam, e não falando da visão para qualquer pessoa. Fala para o irmão do lado, nunca fale dos seus sonhos para quem não sonha ou sonha menos que você. 7, estando em ambientes corretos. Amém? Eu vou falar rapidinho porque isso é muito sério. Como você alimenta a sua visão? Com fé, palavras de afirmação, perseverança. Então, com fé. É não duvidando do que Deus te falou. Palavras de afirmação. Não pode ser da tua boca, será. Se Deus falou, Ele vai cumprir. Pode não ser no seu tempo, mas Ele vai cumprir e pronto. Amém? Ah, e se não der certo? Não existe essa palavra no meu vocabulário. Deus falou que vai fazer. Pode demorar, mas Ele vai fazer. Pronto. Palavras de afirmação. Com perseverança. O que é perseverança? Não desistir antes do tempo. Amém? Criando imagens do futuro. Como eu já falei, tudo aquilo que Deus me prometeu, eu tenho uma imagem. Quando eu tive vontade de ter um carro, eu fui na concessionária e peguei o folder do carro e fiquei anos com aquele folder, dizendo, eu sei qual é o carro que eu quero, qual é o sonho de carro. E hoje eu não tenho mais o folder, eu tenho o carro. Amém? Por quê? Porque eu alimentei. Eu ficava olhando aquilo. A Bíblia fala, eleva os meus olhos para os montes. Toda hora Deus fala assim, erga os olhos, olha para cima. Toda hora Deus faz as pessoas olharem para frente. Você nunca vê Deus falando assim, olha para baixo, se retraia. Tadinho de você. Sempre Deus falando, levanta os olhos, levanta, vê onde você... Deus um dia chegou para Abraão e falou assim, Abraão, levanta os olhos e vê a terra. Até onde você enxergar eu vou te dar. Isso é forte, amém? Quem tem um chamado para ser um pastor de uma igreja local, levanta a mão. Levanta a mão bem alto. Quantas pessoas vão ter na sua igreja? Quando tiver 100, tá bom. Ah é? Quantos habitantes tem sua cidade? 200 mil. Você entende como é uma coisa? Não limite o que Deus não limitou, queridos. Imagens do futuro, andando com pessoas que te incendeiem e não falando da sua visão para qualquer um. Quem aqui já compartilhou um sonho com uma pessoa que recebeu um balde de água quando compartilhou? Valeu a pena? Sabe qual é o maior segredo de um líder? Saber ficar quieto. Tem hora que você está assim, você fala, cara, eu sei o que falar aqui. Aí você olha para o ambiente, você olha as pessoas, todo mundo querendo que você fale algo só para te xingar. Aí quando as pessoas falam, aí fala alguma coisa, fala, pô, cara, tem que falar. E por dentro você tem muito que falar. Dá uma olhada no ambiente que vale a pena, amém? E ambiente correto tem a ver com a visão dessa igreja, porque, amado, nós vamos falar agora sobre o ambiente familiar. Todo aquele que confessa a sua fé em Jesus tem uma chamada e tem que ser capaz de ministrar a Deus. Olha para mim, não na igreja, mas em qualquer lugar. Fala para o irmão do lado, você é um pastor aonde Deus tem te mandado. Então quem é pastor aqui? Levanta a mão. Nem todo mundo vai ser pastor de igreja. Irmãos, tem 5 ministérios na igreja, amém? 5. Quais? Apóstolos, profetas, mestres, evangelistas, pastores. Pastor, eu não me encaixo em nenhum desses 5, mas tem 9 para fora, que são as áreas de influência, esporte, política, empresariado, artes, e papapá, tem 9 para fora. Deus te encaixou em alguma área para você ser um ministro, para você tocar nessa área, amém? Então, nós temos que estar capacitados para isso, e todos o que Deus tocou tem no mínimo um dom. Se você aceitou Jesus, Deus te deu um dom. E o ambiente que Deus precisa para que esse dom possa frutificar e fluir é o ambiente familiar. Eu quero te explicar por que a nossa igreja tem células. Porque, amados, antes de entrar no ministério, a pessoa precisa entrar numa célula. Um novo convertido não conhece ninguém. Ele está vindo para a igreja e ele quer vir para a igreja, ele está recebendo 15 ligações para baladas diferentes. E se ele não encontrar um ambiente que ele se sinta à vontade na igreja, ele vai acabar cedendo para as 15 ligações. Vocês estão aqui, queridos? Só que quando ele começa a frequentar, principalmente uma célula, já se cria um ambiente, ele faz amizades, e de repente as ligações vão ser diferentes. Ou vamos para a escola de excelência, ou vamos para o instituto, ou vamos para a oração. Começa a mudar, porque ele encontrou um ambiente aqui. E foi criado um ambiente familiar. Então, não adianta nada crescer em quantidade se nós não crescermos em qualidade. E isso se dá porque Deus, Ele quer muitos filhos. Veja isso, Deus quer muitos filhos, mas filhos parecidos com Jesus.
E isso se dá quando se cria um ambiente familiar. E o crescimento acompanhado de discipulado traz maturidade. Amados, nós somos uma igreja que entende isso. Eu já falei aqui, nós entendemos que a forma mais eficaz de evangelismo é a implantação de uma igreja. Porque você não só fala de Jesus, mas você discipula a pessoa. Amém? Como eu vou discipular uma igreja dessa hoje? Não está lotada a igreja, tá? Não é culto, é uma escola. Não está lotado. Como é que eu hoje vou cuidar de cada um de vocês? Impossível. Impossível, como diz Facundo. Agora, na célula é diferente. Amém? E aí dá o crescimento. Ao longo da Bíblia, a gente vê que Deus só trabalhou na vida de umas pessoas quando elas tiveram e encontraram esse ambiente favorável. Talvez esse não seja a única forma de amadurecer uma igreja, mas ela é muito forte. Amém? Sem dúvida está entre os melhores meios que o Senhor utiliza para trabalhar profundamente na vida de uma pessoa. Posso te fazer uma pergunta? Quem aqui não lidera uma célula, levanta a mão. Vamos mudar essa situação? Amém? Está fraco. Deixa eu te falar. Se a gente quer ir para um estádio, se a gente quer encher um estádio, estou falando de 30 mil pessoas. Quantas pessoas a gente tem aqui hoje? Umas 1.500. Tá bom? 1.500 vezes 10. Alguém que é bom de geografia, fala para mim. Hã? Amor? 1.500 vezes 10. Vamos lá, vezes 15. Tá difícil, né? A ideia é o seguinte: vamos fazer diferente? Se cada um aqui conseguir cuidar de 20 pessoas, visitando, trazendo, puxando pelo nome, vezes 1.500, quantas pessoas dão? Parou para pensar nisso? A gente consegue pastorear uma igreja no estádio? Então você entende que eu preciso da tua ajuda? Você entende que é fácil as pessoas falarem: no bola não tem acompanhamento. Como que não tem acompanhamento? É que eu preciso de pessoas que entendam que eles são os pastores. Então eu preciso que você que levantou a mão nesse ano, abra a tua casa e diga: pastor, eu estou disposto a cuidar de vidas. Porque, querido, se a gente quer tocar uma cidade, a gente vai precisar de vocês, amém? E o ambiente familiar é o ambiente aonde a pessoa encontra isso. O ambiente da casa é onde ele encontra o ambiente familiar, porque lá ele pergunta, ele cria vínculo. Aqui, queridos, se eu deixar e aconselhar toda noite depois de culto, eu saio toda noite depois das 3 da manhã. Só que se eu chego às 5 para orar, eu não vou viver, eu vou morrer. Então, vocês têm que entender isso. Não tem mais essa época de que um pastor cuidava de uma igreja. Não, nós somos todos pastores. Se você está aqui nesse lugar, teu compromisso é começar a liderar vidas, amém? Quem concorda, levanta a mão comigo. Fala assim: eu selo isso no céu. Em nome de Jesus. Está selado, querido. Se você não cuidar de vida até dezembro, é você com Deus, amém? A gente está te preparando e vai ter muitas coisas. Como é que eu faço para cuidar de uma célula? No mínimo, frequente uma. Quem aqui não frequenta a célula, levanta a mão. Vou começar a frequentar, amém? Começa. Tem aqui milhares, para centenas pelo menos. Então a gente precisa se acercar de pessoas que nos deem apoio. Às vezes a pessoa está desesperada, precisa de uma oração e não me acha, e não vai me achar mesmo. Aí ele acha você. Cara, você é da minha célula, me ajuda em oração. E um ajudando o outro, amém? Nos primeiros anos da igreja primitiva, a igreja experimentou um crescimento extraordinário, porque havia dentro dessa estrutura da igreja, um ambiente familiar. As reuniões aconteciam nos templos e aconteciam nas casas. E aí Satanás, ele sabe dessa importância, ele tenta destruir as reuniões das casas. Então você precisa cuidar disso, porque tanto na família natural como na família espiritual, a igreja é onde Deus restaura cada pessoa que se converte. E nós precisamos andar, e eu vou falar isso na próxima aula, nas duas coisas. Então eu só vou frequentar a célula, eu não preciso mais de igreja. Meu irmão, a igreja equilibrada é uma igreja que voa com duas asas. A asa corporativa,
é a reunião de todo mundo junto e a asa do grupo familiar. Amém? Isso eu vou explicar melhor na outra aula. E nós precisamos criar esse ambiente. Quem se compromete a criar um ambiente familiar nessa igreja, dá um glória a Deus, uma salva de palmas a Jesus. Você de outra cidade, quer crescer tua igreja, se compromete com o teu pastor e abre uma célula, cuida disso, tem esse ambiente, senão nada vai acontecer. Amém? Quero falar sobre mais uma lei de liderança, a lei da influência. A verdadeira medida de liderança é a influência, nada mais e nada menos. Evite andar, evite não prestar atenção, porque eu estou acelerando aqui. E eu, como já falei, eu sei que é muita matéria e eu vou disponibilizar a apostila. Mas presta atenção. Meu irmão, como é que são os líderes? Eles sempre parecem poderosos. Nossa, olha o líder. Admirados, carismáticos. Como é que eu avalio a eficácia de um líder? É possível colocar duas pessoas uma no lado da outra e dizer esse é líder, esse não é? Essas são perguntas que as pessoas fazem há centenas de anos. E um dos líderes mais eficazes no final do século XX não era uma pessoa tão admirável à primeira vista. Quando as pessoas pensam nessa senhora, Madre Teresa de Calcutá, pensam numa mulher frágil, dedicada a servir os miseráveis. Concorda? Ela foi isso, frágil e dedicada a servir os miseráveis. Foi, mas também foi uma grande líder. Uma mulher de pequena estatura, de grande impacto. Por quê? Porque ela exerceu admirável influência sobre os outros. E quando você não tem influência, você nunca conseguirá liderar outras pessoas. A Madre Teresa, queridos, foi uma pessoa que identificou uma necessidade e ela fez algo por isso. Ela criou uma organização contra todas as probabilidades, formulou seus princípios, criou filiais no mundo todo. A fundação criada por Madre Teresa chama-se Missionárias da Caridade. E enquanto outras ordens da Igreja Católica estão em queda, a dela cresceu rapidamente. Chegou a 4.000 membros quando ela era viva. Presta atenção. Sem contar os numerosos voluntários que, sob o seu comando, atuaram em 25 países nos 5 continentes. Uma mulher como ela, presta atenção. De tantas coisas que essa mulher fez, só em Calcutá ela criou, presta atenção, uma mulher frágil que ninguém dava nada, um lar para crianças, um centro para leprosos, uma casa para moribundos e miseráveis, uma casa para tuberculosos e portadores de doenças mentais. Só em Calcutá. A construção de uma organização como essa só pode ser conseguida por uma verdadeira líder, um verdadeiro líder. E o impacto de Madre Teresa, ela se estendeu muito além do seu próximo, da pessoa perto a ela. Uma vez, nos Estados Unidos, teve uma reunião com as grandes autoridades. Presta atenção no que aconteceu. E ela foi convidada para falar. E ela falou sobre Deus, sobre amor, sobre família. E conforme ela ia falando, houve alguns murmúrios de concordância e tal. Só que aí ela começou a falar sobre pais infelizes, largados em asilos, onde sofrem por se sentirem esquecidos. Começou a falar sobre aborto. Começou a falar sobre coisas muito fortes ali. Ela continuou falando coisas que qualquer outra pessoa no mundo, se falasse, iriam tirá-lo daquele auditório. Presta atenção. O interessante é que Bill e Hillary Clinton estavam ali. Presidente, primeira dama, só uma galera, todos assim, ó, parados, ouvindo ela. A Madre Teresa começou a falar sobre várias coisas que seriam hostis se qualquer um de nós tivesse falado. E aí, meu irmão, qualquer um de nós as pessoas não iriam ouvir, mas quem estava falando lá era Madre Teresa. Sabe o que aconteceu? Todo mundo ouviu. Então, escuta essa frase. Quando um verdadeiro líder fala, as pessoas escutam. Não é a sua roupa, não é a forma que você se apresenta, não é com a sua, eu sou o líder, me ouça. Não, quando o verdadeiro líder fala, as pessoas ouvem. Há uma sintonia. Liderança é influência, nada mais
e nada menos. A liderança é muitas vezes mal compreendida. As pessoas acabam, as pessoas sabem que alguém tem um título admirável ou uma posição de liderança e supõem, cara, ele tem um título, ele é o líder. Mas não é isso que acontece, isso não é verdade. Porque como a gente já falou, os títulos não importam quando diz respeito à liderança. Repita comigo, um título não é liderança. Porque a verdadeira liderança não pode ser concedida, indicada ou atribuída. Ela é fruto de influência. E isso não é dado, isso é conquistado. Fala assim, liderança não me é dada, mas eu tenho que conquistar. E a única coisa que um título pode comprar é um pouco de tempo. Eu tenho tempo para crescer como líder e conquistar sua confiança. Só. Amém? Existem muitos conceitos equivocados e mitos sobre liderança. Quero falar sobre alguns mitos. 5 mais comuns. Primeiro, mito do gerenciamento. Outro, mito do empreendedor. Terceiro, mito do conhecimento. Mito do pioneiro e mito da posição. Posso explicar? Às vezes as pessoas confundem liderança e gerenciamento. É o mito do gerenciamento. O cara é meu gerente, o cara é meu líder. Ele pode ser teu gerente. Líder é outra coisa. Por quê? Até alguns anos atrás, quem está aqui ainda, diga amém. Amém. Então mesmo? Amém. Sim ou não? Sim. Qual é o mito que eu estou falando agora? Amados, muitos achavam até uns anos atrás que quando se falava de liderança, estava se falando de gerenciamento. Qual é a diferença? A liderança diz respeito a influenciar pessoas para que o sigam. E o gerenciamento se refere à concentração da manutenção dos sistemas e processos. Em outras palavras, é conseguir que as coisas sejam feitas através dos outros. Vou melhorar isso. O presidente da Chrysler uma vez falou o seguinte: o melhor gerente pode até ser como aquele garotinho que sai para passear com um cachorro grande. Se ele consegue conduzir um cachorro grande, ele tem sido um bom gerente. Só que ele espera para ver até onde o animal vai, para depois ele levá-lo até lá. É um gerente. A melhor forma de verificar se uma pessoa pode liderar, ao invés de apenas gerenciar, é pedir que ela crie uma mudança. Presta atenção. Gerentes podem manter o rumo, mas, via de regra, não conseguem mudar o rumo. Sistemas e processos também não conseguem. Para colocar as pessoas numa nova direção é necessário ter. Para colocar as pessoas numa nova direção você precisa de mais forte. Influência. No outro mito, o mito do empreendedor, às vezes as pessoas confundem e as pessoas muitas vezes supõem que todo empreendedor é líder, mas nem sempre é assim. Os empreendedores são hábeis em oportunidades. O cara se liga numa oportunidade e ele é hábil para aproveitá-la. Eles identificam necessidades e compreendem como atendê-las de um modo que gere lucro. Mas nem todos são bons no trato com as pessoas. Muitos descobrem a necessidade de se associar com alguém mais habilidoso. Porque se eles não conseguem influenciar pessoas, então não conseguem liderar. Estão aqui? Terceiro, mito do conhecimento. Vou recorrer ao senhor Francis Bacon. Ele diz que conhecimento é poder. Se você acredita que poder é a essência da liderança, talvez suponha naturalmente que aqueles que têm conhecimento e inteligência são líderes. Mas isso não é verdade. Vamos lá? Olha para mim. Vai até uma grande universidade, conheça os cientistas mais brilhantes do mundo e você vai ver a capacidade de pensar tão alta que estão até fora dos índices. Amém? Contudo, a capacidade de liderar deles talvez não seja tão baixa que também não apareça nos índices. Eu tive uma professora de matemática, quando eu estava no primeiro ano do colegial. Meu irmão, eu não sou bom em matemática, tá? A Viviane é uma doutora em matemática, ó. Ela é a calculadora da casa. Eu fui o melhor aluno de matemática no primeiro ano do colegial, ao ponto da minha professora, um dia eu ir mal numa prova, ela fala assim: se o Bigard foi mal é porque eu não expliquei direito. E ela deu a prova para todo mundo de novo.
Se eu tivesse essa mulher como minha professora até a faculdade, eu seria um matemático hoje. Porque foi a única pessoa no mundo que fez os números terem sentido para mim. No outro ano, eu tive um professor não sei se é química ou física, eu não lembro. Física, eu acho. Ele ajudou a projetar o metrô de São Paulo. Pensa num cara crânio. Eu fui o pior aluno da matéria dele. Porque todo mundo foi mal na matéria dele. Eu era o organizador dos motins, das greves. Não vai ter prova hoje. Como não tem que estudar? Mas explica, professor. Tem que arregaçar a manga, né? Ele era japonês. Arregaça a manga, estuda, né? Tipo, arregaça a manga, estuda, cara. Você não ensinou. A gente estava acostumado com a outra professora que era... Então, assim, às vezes as pessoas mais inteligentes talvez não sejam as melhores líderes. Não desqualifica a inteligência, amém? Eu só estou querendo dizer aqui que é um mito achar que pessoas que são inteligentes são líderes. Amém? Outro equívoco é que qualquer um que esteja à frente da multidão é o líder. O pioneiro nem sempre é aquele que lidera. Um homem chamado Edmund Hillary foi o primeiro homem a chegar ao cume do Monte Everest. Desde a sua escalada em 53, centenas de pessoas realizaram o fato. Mas isso não fez dele um líder, porque ele sequer era o líder da expedição que chegou lá. Então, para ser líder, a pessoa precisa não estar apenas na frente, queridos, mas ela tem que ter pessoas que, por livre e espontânea vontade, estão indo atrás dela. Liderança é isso. Outro mito: definir tendências não é o mesmo que liderar. Um grande mal entendido é que em relação à liderança é que as pessoas as consideram baseadas na posição. Então não é, repita comigo, não é a posição que faz o líder, mas o líder que faz a posição. Então quem é o verdadeiro líder? Pergunta para o irmão do lado, quem é o verdadeiro líder? Se você quer conhecer um líder, olha para mim. Não veja seu diploma, não veja sua faculdade, não veja o que ele está fazendo, veja quem está seguindo ele. Pronto. Eu não estou falando para você ver seu gerente, nem o teu professor. Estou falando para você ver o líder. Quem é um líder? Olha para quem está seguindo. Ele é o líder. A prova da influência está nos seus seguidores. Uma vez a ex-ministra britânica Margaret Thatcher falou o seguinte: ser líder é ser como uma dama. Se uma mulher precisa falar que é uma dama, ela não é. Vamos lá, quantos homens se converteram depois de adulto? Você reconhece uma dama e uma mulher na época do mundão, você sabia quem você podia chegar e quem você não sabia, quem não podia. Concorda ou não? Liderança é a mesma coisa. Me segue porque eu sou um líder. Cara, você não é um líder. Líder não fala. Líder age de maneira que, cara, eu quero te seguir. Vocês estão aqui? Cutuca o irmão do lado e fala: você está entendendo? Pô, pastor, não estou. Assiste de novo, você vai entender. Vai ser uma benção. Meu irmão, por que alguns indivíduos, então, surgem como líderes e outros que tentam não conseguem liderar ninguém? Há diversos fatores em jogo aqui. Primeiro, quem você é. Segundo, quem você conhece. Terceiro, o que você sabe. Quarto, o que você sente. Quinto, onde você esteve, o que você fez e o que você pode fazer. A verdadeira liderança sempre começa dentro da pessoa e está relacionada ao seu caráter. Então vamos lá. Quem você é? Deixa eu dar uma acelerada, eu estou quase acabando. Amém? Quem você é? Quem já ouviu falar de um homem chamado Billy Graham? Levanta a mão. Um dos maiores evangelistas que nós já conhecemos. Cada vez esse cara tinha mais pessoas seguindo ele, porque as pessoas conseguem sentir a profundidade do caráter dele. E aí as pessoas o seguem. Amém? Então, quem você é vai ditar se você vai ser um líder ou não. Segundo, quem você conhece. Quanto mais profundo em relacionamentos você for, mais forte o potencial de liderança. Construa o tipo certo de relacionamentos com as pessoas certas, em volume suficiente, que você vai poder ser um dia o líder de uma organização. Amém? Terceiro, o que você faz? O que você sabe?
Eu quero te mostrar 2 slides, vamos lá. Primeiro, conhecimento por si só não faz de ninguém um líder. Pega isso. Mas sem conhecimento ninguém pode assumir a liderança. Então, a liderança demanda mais do que apenas controle da situação. A liderança demanda, repita, olha para mim, intuição. Não, olha para mim, não fala o que eu falo. Intuição. Amém? Às vezes, você vai saber o que fazer e você vai sentir, não é a hora, cara. O líder sabe a hora que ele chega e ele fala, aqui eu vou precisar voltar. Essa minha professora não precisava voltar a fazer a prova para todo mundo. Ela sentiu no ar, cara, eu fiz alguma coisa. Eu preciso explicar melhor. Um líder, ele tem intuição. Intuição não se compra, amém? O que você sente? Muitas vezes, essa é uma das principais diferenças entre gerentes e líderes. Líderes buscam reconhecer e influenciar questões intangíveis, como energia. O líder está sempre querendo jogar o outro para cima, a moral da pessoa, a oportunidade, o impulso. Eles se valem de, como eu falei, da intuição. E quanto maiores forem os desafios que você enfrentou no passado como líder, mais provavelmente os seguidores darão uma chance para você no presente. Pô, cara, você conseguiu você teve um desafio enorme no passado. Cara, me ajuda agora. Por onde você andou? Repita comigo, experiência não é garantia de credibilidade. Agora olha para mim, ela não é garantia de credibilidade, amém? Mas ela encoraja pessoas a te darem um voto de confiança. Amém? Você entendeu o que eu falei? A experiência não é garantia de credibilidade, mas ela encoraja alguém a te dar um voto. Nada mais chama a atenção dos seguidores do que um bom histórico, de preferência, de sucesso. O que você fez? Quando eu abri a primeira igreja, eu não tinha um histórico. Não tinha como falar para as pessoas, acreditem em mim, olha o que eu fiz no passado. Mas quando eu abri a segunda lá em Niterói, eu já tinha um pequeno histórico. Cara, eu já abri uma igreja, já deixei ela funcionando. Vamos comigo. Tanto é que o crescimento da segunda igreja foi muito maior do que a primeira. E a terceira, que foi Curitiba, nem se fala. Vocês estão aqui? Fala para o irmão do lado. O importante para os seguidores é aquilo que o líder é capaz de fazer. Sabe por quê? Porque todo mundo quer ser guiado por alguém de sucesso. Todo mundo quer chegar num lugar, cara, esse cara vai me ajudar a chegar mais alto. Quero estar com você. Ninguém quer andar com um cara que vai te puxar para baixo. Meu irmão, anda comigo, você vai ficar deprimido, cara. Anda comigo, cara, que teu casamento vai acabar. Anda comigo, cara, que você vai ficar falido. Ah, tá bom, vamos lá. Outra coisa é você chegar e falar, meu irmão, anda comigo que eu vou te ajudar a extrair o melhor de você. Ah, eu quero isso, então vou te apertar. Tá bom. Daí o cara vai olhar para trás e falar, meu irmão, só deu certo, cara. Tá bom, me aperta. Me joga na parede, me chama de lagartixa. O que você é capaz de fazer? As pessoas querem saber se aquele indivíduo é capaz de levar a equipe para a vitória. Afinal, meu irmão, é por isso que as pessoas o escutam e reconhecem como líder. Amém? A Bill Hybels é pastor de uma igreja chamada Willow Creek. Nós ouvimos muitas mensagens dele aqui nos treinamentos de quinta-feira. E ele diz que o empreendimento que mais demanda liderança no universo é a igreja. Muitos empresários dizem, não é bem assim, mas eu vou te falar porque ele está certo. Por quê? Porque geralmente em outras organizações, os líderes têm algo para jogar. Por exemplo, no quartel. Se você não obedece ao superior, você é preso. No trabalho, se você não obedece ao teu chefe, você não tem? Talvez um aumento, você é mandado embora. Agora na igreja, se você não segue teu pastor. Você está entendendo? Tipo, eu não te pago, eu não te prendo, e você segue. Então, qual é a parada? Uma vez chegaram para umas pessoas e disseram assim, queremos descobrir um novo líder para o nosso departamento.
E aí um cara deu uma dica, falou assim: pega os 5 que você tem, porque eles tinham 5 indicações. Não sei se eu promovo aquele. Falou assim: faz o seguinte então, dá um tempo de prazo, faz eles abrirem ONGs e vê qual vai se dar bem, porque a ONG você não paga ninguém, tem que exercer influência. E aí os caras escolheram o melhor, porque foi o cara que fez o negócio deslanchar. O cara não estava sem dinheiro, mas ele tinha a influência necessária. Amém? Um psicólogo uma vez observou que a verdadeira essência de todo o poder de influenciar está em e levar outra pessoa a participar daquilo, a comprar aquela visão. Amém? Essa é a marca da verdadeira liderança. Existe um provérbio de liderança que diz o seguinte: aquele que acha que lidera, mas não tem seguidores, está apenas dando um passeio. Eu sou um líder, legal, lembra que eu falei? Analisa um líder, como? Olha para os seguidores. Eu não tenho seguidores. Cara, ele está dando um passeio num título, mas ele não é um líder. Se você não conseguir influenciar pessoas, elas não vão te seguir. E as pessoas não seguem, se as pessoas não te seguirem, você não é o líder, e você não vai estar aplicando essa lei. Amém? Posso terminar falando sobre um último assunto? Sim ou não? Quero falar sobre finanças. Porque um líder bem-sucedido, olha para mim, entende todas as áreas da sua vida. Agora, a pergunta que eu te faço: por que tanta gente se dá mal nessa área? Você que está assistindo de outro lugar, me escuta, tá? Escuta essa parte agora. Uma vez Deus me falou que nós teríamos uma das maiores e mais prósperas igrejas do Paraná. E quem acredita nisso diz amém. Amém. O que Deus me falou, já te falei. Aqui em Curitiba todo mundo já sabe decor. Deus falou assim: eu não vou fechar a porta para os prósperos, porque você atrai pessoas iguais a você. Se vocês vão prosperar, vai vir pessoas prósperas, amém? Mas Ele falou: o teu desafio é pegar uma geração que não tem onde cair morta, ensiná-los e transformá-los em pessoas prósperas. Há muito tempo atrás falaram assim: o Bigard é pastor de adolescentes. Só que adolescente também cresce, amém? Eu falei: tudo bem. Então, qual é a próxima geração depois que os adultos ficam velhos? Os adolescentes ficaram adultos. Então eu falei: então, bora, né? Eu estou assumindo a galera, por mais que eu sei que eu sou pastor de uma igreja normal. E eu comecei a ensinar. Desde que nós mudamos para cá, o ensino de finanças foi mais forte. Mudou a história de muita gente. Muitos saíram da igreja e se deram mal financeiramente porque desrespeitaram esse assunto. Então, a pergunta que eu faço é: por que então que uns se dão bem e outros não? Algumas respostas. Primeira, muitas pessoas jamais sonham grande o bastante para requererem um milagre financeiro. Quem assistiu as dicas do Biga de hoje? Vocês não assistem? Quem não sabe o que é dica do Biga, levanta a mão. 3 pessoas. As outras não assistem porque não quer mesmo, né? Fica assistindo Malafaia direto. É a igreja dele. Tô brincando, eu amo Malafaia. Se eu pudesse ter um bigode igual dele, antigamente. Dicas do Biga é uma devocional que eu faço toda manhã, ou quase toda agora. Coloco no Facebook Turma do Biga e coloco no Facebook Bola de Neve Curitiba e está no YouTube. Amém? Já estou no número 422. As primeiras 150 eu deletei, fiquei com raiva um dia, deletei e não consegui tirar de novo, mas eu continuei com a numeração. 422. Hoje eu falei o seguinte, que tem a ver com essa parada aqui. Todo sonho de Deus, olha para mim, todo sonho de Deus na tua vida será maior do que os seus recursos. Todo. Pastor, eu já sou milionário. Saiba, Deus vai te dar um sonho mais do que você tem. Você vai ter que fazer o dinheiro crescer para conseguir realizar esse sonho. Por quê? Porque todo sonho que vem de Deus vai exigir cada gota de fé da tua vida. Só que tem gente que não sonha grande o suficiente. Então diz assim: tá bom para mim, mas quem falou que Deus quer dar sol para você? Talvez o sonho dele seja que você tenha uma empresa e contrate muita gente para tirar muita gente da pobreza. Concorda comigo? Pode ser isso. Então muitas pessoas jamais sonham. Não, tá bom. E se você não sonha, assim como imagina a sua alma, você é. Vocês estão entendendo? Amém? Outro. Tem um sonho grande. Tem um sonho grande o bastante para requerer cada partícula de fé presente em você. Meu irmão, se você deixar de realizar o sonho de Deus que Ele plantou no teu coração, você vai se tornar rancoroso.
Você vai se ofender com as pessoas que estão dando passos gigantes, passos grandes. E você vai começar a falar como vítima, ao invés de como vencedor. Ai, não deu certo para mim. Ah, isso é só para ele. Ah, e o Biga tem uma igreja grande, por isso que as coisas acontecem. Ué, mas eu comecei a Vivi e o Lucas. Será que o meu sonho não foi grande o suficiente para que viesse essa multidão? Amém? Eu não fui enviado para cá com uma igreja de 1000 pessoas. Eu fui enviado para cá com uma cidade de 2 milhões de habitantes. Mas era eu, minha esposa e meu filho só. O meu sonho me trouxe até aqui. Vocês podem dizer amém? Então fala para o irmão do lado. A fé é ativada pelas necessidades. Quando Deus te dá um sonho, você fala, cara, eu sei o que eu preciso fazer. Você olha para o lado e não tem dinheiro, você usa o quê? Fé. Deus, eu já te disse sim. O que eu tenho que fazer para chegar ali? Aí Deus vai te dando direções, vai chegando. Daqui a pouco você, cara, fiz. Quem aqui já teve uma experiência de fazer o que Deus pediu, depois de um tempo olhar e falar, como é que eu paguei isso? Amém? Hebreus 11, versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. E aí tem o resto do versículo. Lembre-se disso. No dia que você disser, eu tenho bastante, a onda de bênção nessa área para vir na tua vida. Outra frase. Algumas pessoas acreditam que a sua renda financeira depende do seu chefe, dos seus entes queridos. Amados, olha para mim. Faça a leitura labial. Melhor, não olha para mim, olha para o irmão do lado. Fala para ele, fala. Sua colheita vem por intermédio de pessoas. Mas não provém de pessoas. Amém? Provém de quem? Claro. Quando você sabe quando está dependendo... Quando é que você sabe que está dependendo de homens e não de Deus? Quando você fica zangado, quando o chefe não te dá um aumento. Quando você fica triste, quando você pede dinheiro para o teu parente que tem dinheiro e ele não te dá e você fica mal. Para de sonhar, aborta o sonho de Deus. E Deus falando, agora que eu quero a tua fé, você vai amarelar porque o teu chefe não te deu um aumento? Essa é a prova de que você crê mais em você e no teu braço do que em Deus. Vocês estão aqui, gente? Claro que dói quando alguém não reconhece o teu valor. Quando um chefe, você sabe que você merece um aumento e ele não te dá. Dói? Claro que dói. Salmo 75, versículos 6 e 7 diz: não é do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto que vem um auxílio. Deus é o juiz. A um abate, a outro exalta. Quando Deus quiser te promover, nem que Ele te tire dessa empresa e coloque em outra. Amém? Nem que Ele te mande o gerente embora e coloque outro ali. O negócio é que a nossa dependência vem. Pronto, dá uma salva de palmas a Jesus por isso. Se você não acreditar nisso, você jamais vai experimentar o sobrenatural. Você vai viver sempre no natural. Meu irmão, em todas as áreas da sua vida, você tem duas escolhas. Viver o natural, o que os meus olhos veem, ou viver o sobrenatural, o que minha fé vê. E nas finanças, se você acredita mais no teu chefe do que em Deus, você sempre vai viver com aquilo que você tem. E quando você acredita mais em Deus do que no seu chefe, você é fiel, você honra, mas Deus sempre te surpreende. Amém? Deus é a fonte de tudo, queridos. Deus é a fonte que colocou favor no coração de Potifar para com a vida de José. Em 24 horas, José foi da prisão para o palácio. Presta atenção. Em 24 horas, o cara estava preso e foi ao posto mais alto. Você acredita que Deus pode mudar a tua sorte de uma hora para outra? Viva nesse padrão. José não olhou para homens. Salmo 20, versículo 7 diz: uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor, nosso Deus. Aleluia. Amém? Meu irmão, para terminar, a sua própria semente controla a sua colheita. Não é a semente do outro. Fala para o irmão do lado, não é a semente do outro. Então, não é a doação do outro que vai determinar a sua renda. É o seu próprio dar que vai determinar a sua renda.
E olha que legal isso. Você ganha domínio sobre aquilo que você pode deixar passar. Você ganha domínio sobre aquilo que você pode deixar passar. E quando você é capaz de deixar o dinheiro passar, você o dominou. E aquilo que você pode passar determina o que Deus vai trazer na tua vida. Olha para mim, gente. Deus nunca vai te dar algo se Ele souber que aquele algo vai te corromper. Vocês estão aqui? Presta atenção. Deus nunca vai te dar algo se Ele souber que aquilo que Ele vai te dar vai te afastar dEle. Como é que eu ganho autoridade para que o dinheiro não domine meu coração? Quando eu sei receber as bênçãos de Deus com as mãos abertas. Eu não lembro quantos anos atrás. Eu acho que uns 7. 4 para fazer 5 aqui. 6, 7. 6 ou 7 anos atrás. A YBR. 7 anos atrás, 6 anos atrás. Eu vou te contar uma história. Eu estava conversando, jantando com o Cris, que é o vocalista daquela banda Filhos do Homem, sabe? E eu falei, ô Cris, que carro que você tem? Ele falou, cara, acabei de ganhar um carro. Eu falei, me conta essa história. Ele falou, meu filho quando nasceu, eu queria dar uma oferta para Deus que agradasse a Ele por causa do meu filho. Eu não ia dar R$100 por causa daquela bênção. E eu dei meu carro de oferta, e depois de alguns meses o irmão acabou de me dar um carro. Ele era até um Peugeot que ele tinha ganho. Só que aquilo mexeu comigo, porque eu nunca tinha dado nada que não fosse o dízimo. Já fazia o certo, mas assim, eu nunca tinha ido para um nível desses. E é engraçado, porque ele não sabia disso, mas eu estava me confrontando. Aí um dia, eu tinha uma YBR, vermelhinha, 125, e eu estava num culto. E eu lembro que naquele culto, nem a Viviane sabia o que eu ia fazer. Eu catei a chave, o documento da moto e falei, gente, eu vou ser um exemplo para essa igreja. E eu vou ver a história financeira dessa igreja mudar. E eu vou dar tudo que eu tenho. E meu irmão, quem anda comigo sabe o quanto eu gosto de moto. E eu dei a minha moto. Ainda tinha algumas parcelas, eram umas 3 ou 4, ainda continuei pagando, mas ela não era mais minha. E eu ofertei. E as coisas começaram a mudar. Aí foi para um carro. Aí depois eu ganhei um carro, esse carro eu troquei, comprei um carro zero, ofertei o carro zero, o primeiro carro zero que eu ofertei, e começou a aumentar, e o que aconteceu? Eu olho para trás hoje, eu olho para a moto que eu tenho hoje, que é 12 vezes maior do que essa, que eu dei, e meu coração continua o mesmo. Eu olho para a minha vida, eu falo, meu Deus, como o meu conforto mudou, mas o meu coração continua o mesmo. Por que o meu coração continua o mesmo? Porque eu ganhei autoridade sobre ele. Comecei a dar mais do que o dízimo. Comecei a dar ofertas maiores. Final de ano. Sabe aquele propósito que a gente faz no final de ano, de escrever uma carta, sabe? Que muita gente não dá nem bola. Pois é. Enquanto muita gente não dá nem bola, todo ano eu vou só ticando os propósitos, porque vão acontecendo na minha vida. Ofertas que cada ano têm sido mais sacrificiais. E a cada ano tem sido melhor que o anterior. Nessa área. Por quê? Porque o dinheiro não me domina mais. Sabe qual é o problema? As pessoas olham, eu tenho tão pouco, eu preciso guardar o que eu tenho. Só que eu aprendo que quando você tem pouco e você fala, Deus, qual foi a ideia da viúva pobre? O que o profeta falou? Me faz um pouco de comida. Aí ela falou assim, só tenho para mim e para o meu filho, eu vou fazer e vou morrer. Ele falou, faz o seguinte então, faz para mim. Ele estava em outras palavras dizendo, você vai morrer mesmo. Então faz para mim. Só que ele sabia que não, porque eu era um cara de Deus. Ele falou, cara, quer viver o sobrenatural? Faz esse bolo para mim. Qualquer um de nós ia começar a colocar no Facebook, que profeta, olha que nada, tirou o dinheiro da pobre para ele. A Bíblia, aí o que aconteceu? O que ele falou? Traga. O que falou, Fabinho? Vasilhas. Traz vasilhas. E conforme ela ia trazendo, veio o azeite. Quando é que parou? Amém? O que é a vasilha, querido? O azeite é a provisão. O que é a vasilha? A nossa fé. No dia que eu parar de semear em pessoas, no dia que eu parar de fazer o que eu estou fazendo, no dia que eu parar de... Meu irmão, você não tem noção. Tem coisas que eu falo para ser um exemplo para vocês, mas tem coisas que ficam só nos bastidores. No dia que eu parar, parou a vasilha. Vou ter o básico para mim, mas Deus não me chamou para ter o básico para mim.
Deus me chamou para sustentar muitas pessoas. Amém? Então, do nada, eu tenho uma editora que tem funcionários, famílias são sustentadas ali. Meu irmão, não tinha o que comer. Hoje a minha editora faz pessoas sustentarem as suas casas. Como muda, né? Por quê? Porque o dinheiro não me controla mais. E sabe uma coisa? Tem muito pastor e muito líder que é tão apegado e as suas igrejas não rompem. E aí quando vê um bola de neve da vida, acha que tem algum político em São Paulo, ou algum político em Curitiba bancando a igreja, porque é impossível uma igreja onde a maioria é jovens fazer o que a gente faz. Impossível para quem olha nos olhos normais, porque quem olha nos olhos espirituais, nem se tivesse só criança de 12 anos aqui, já ia vender mamadeira, mas ia ser a maior fábrica de mamadeira da história. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Porque, meu irmão, a gente não vive por padrões humanos. Nós estamos prestes a alugar um lugar que, meu Deus, vai ser um marco no Brasil. A gente, não tem ninguém por trás. Pelo contrário, o Rina foi e contratou ainda uma empresa de auditoria para falar, se alguém algum dia falar que nós estamos roubando, vai ter que mentir, e a gente vai conseguir provar que é uma mentira. Esse dia saiu uma matéria de jornal, mas na hora já, cara, mentira, já foi outra matéria em cima, dizendo, mentira. Nunca fizemos isso. Amém? Amados, você só tem autoridade naquilo que você aprende a dar. Uma vez eu me apaixonei por um relógio. Não que eu ia trocar minha esposa. Mas eu olhei um relógio uma vez na mão de um médico, eu falei, cara, esse é o relógio que eu quero ter na minha vida. E eu comecei a ofertar relógios. Até chegar a esse. Só que eu comecei a ganhar relógios bons, bonitos, e tinha vezes que eu estava sentado ali, Deus falava, dá esse, não quer o outro? Mas esse é legal, deixa eu ter esse e o outro também. E aí, meu irmão, num dia eu ganhei. E ele está lá, é o meu xodó, de vez em quando eu uso tal, e continuei ganhando, e comprando, e dando. Então eu continuo ganhando relógios legais e dando relógios legais. Mas a questão é que o negócio não parou, entendeu? Você só tem autoridade naquilo que você consegue. Por isso que nós vamos sempre terminar a escola de excelência falando sobre finanças. Porque se você mudar isso aqui, o resto muda. Você muda a tua mente, depois vai mudar o coração, vai mudar a tua mão. E sabe onde isso vai refletir? No teu bolso. Posso te falar uma coisa que eu te garanto? Se você aplicar o que eu estou falando de coração, não por uma troca, Deus, eu vou fazer isso para ganhar aquilo, mas Deus, eu estou entendendo isso que Ele está falando. Em 1 ano tua vida muda. Talvez não vá daqui para lá, mas já vai dar um passo. Segundo passo. Qual é o primeiro passo de uma pessoa que está no vermelho? Concorda? Se você sair do vermelho, você já prosperou? Amém? No dia que eu comecei a aplicar isso, sabe qual foi a primeira coisa que aconteceu na minha vida? Um homem em São Paulo olhou para mim e falou assim, Bigard, quanto você deve? Você sabe quanto você deve? A Viviane estava no meu lado, ela na hora tirou uma caderneta e falou, eu devo isso. Tinha até os centavos. Ele falou, divide por 10 e todo mês eu vou depositar na tua conta, durante 10 meses. E sabe o que aconteceu? Em 10 meses nós pagamos nossa dívida. Saí do vermelho. Eu prosperei? Comprei um carro? Não, mas eu saí do vermelho. Então eu prosperei? Claro que prosperei. Vamos orar por isso? Se coloque em pé onde você está. Yes.